oportunidade que Deus tem concedido. Sou grato a Deus por isso. Somente o Senhor pode fazer isso, né? Nós ouvimos desde o início do culto que bem-aventurado, mais do que feliz, né? É aquele homem que serve a Deus. Nós estamos aqui porque foi da vontade de Deus que nós aqui estivéssemos. Vamos abrir a nossa Bíblia, Atos capítulo 9, versículo 15. Atos dos Apóstolos, um livro histórico, capítulo 9, a partir do versículo 15. Nem mais. Diz assim: disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus. Só daí, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, é o alimento, Senhor, que nós precisamos para o nosso dia a dia. Ó Deus, fala conosco nesta hora, Senhor. Ó Deus, não é aquilo que nós queremos, é aquilo que precisamos, Senhor. Ó Deus, que seja feita tua vontade nesta noite e que o seu nome seja glorificado. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, nessa passagem bíblica que nós lemos, no capítulo 9, fala do chamado do apóstolo Paulo. Né? No início do capítulo 9, nós vemos que Jesus apareceu a Paulo, até então o seu nome era Saulo, no caminho de Damasco. E quando Jesus se revelou ao apóstolo Paulo, ele foi para a cidade de Damasco. E lá, Jesus enviou um servo dele chamado Ananias para ir lá falar com Paulo. Porque Paulo, quando viu Jesus, ele ficou cego, não conseguiu ver. E levaram ele para até Damasco, e Ananias foi lá. E foi essa palavra que nós ouvimos agora, nesse versículo 15, que o Senhor diz, Ananias começou a questionar ao Senhor, porque Paulo perseguia a igreja, era um perseguidor, ele mandava prender os cristãos, ele levava carta a prender aqueles que serviam a Deus, porque Paulo ele era fariseu, e ele não acreditava nos cristãos, e por isso ele perseguia. Então, nesse versículo 15, Ananias questiona o Senhor: por que eu devo ir lá orar por ele se ele persegue a igreja? E aqui o Senhor diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amados, todos nós éramos um projeto falido. Todos nós. Eu creio que todos nós, se fôssemos contar o nosso testemunho aqui, nós tínhamos algo para dizer, aonde nós estávamos, aonde nós andávamos. Era algo que não agradava a Deus. Era um projeto que não tinha estrutura nenhuma. Nós andávamos diante das nossas próprias vontades, do nosso eu, do nosso querer, e nós não pensávamos em Deus. Nós éramos homens naturais, sem Deus. É o que a Bíblia nos diz. Mas, assim como Jesus foi ao encontro de Paulo, ele foi ao nosso encontro. Glória a Deus. E por isso estamos aqui. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque somente Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, pode conceder a oportunidade de estar aqui louvando a Ele junto com os irmãos. Aleluia. Porque era praticamente impossível ao meu olhar e ao olhar de muitas pessoas que me conheciam, que jamais poderia imaginar que um dia eu estaria falando do amor de Cristo, do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu creio que era por cada um de nós aqui, por cada um dos nossos irmãos, era assim. Nós andávamos com ovelhas desgarradas, sem pastor, né? E nós éramos um projeto aí somente
das coisas deste mundo. Nós vivíamos aí fazendo os planos, e os nossos planos, e todos eles nós tirávamos Deus deles, colocávamos somente a nossa vontade. Mas Deus foi ao nosso encontro, glória a Deus. E assim como Ele fez com Paulo, Ele disse assim: olha, você é para mim o vaso escolhido, aleluia. Ele falou para mim, Ele falou para você: você é para mim o vaso escolhido, aleluia. E o que é maravilhoso, amados, é que Deus não olhou a nossa condição, aleluia, onde nós estávamos, algo que nós fazíamos. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, aleluia, glória a Deus. Ele não olhou o que eu fazia e o que você fazia longe da presença de Deus, mas Ele te amou, aleluia. Ele chamou você, Ele convenceu você através da pessoa do Espírito Santo que o Salvador é Jesus Cristo, aleluia. Ele apontou um Salvador para a sua vida, assim como Ele fez com a minha vida, aleluia. E Efésios 2:10 fala que não é por obra que nós fizéssemos, mas não foi para as boas obras, por boas obras que nós fizéssemos, mas Ele nos chamou para fazermos boas obras, aleluia. Por mais que a gente fizesse, por mais que fôssemos jogados na nossa jeta, por mais que fizéssemos coisas boas, nós não poderíamos chegar até a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, porque não é por obra da nossa fé, aleluia. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. E amados, assim como Deus fez na minha, assim como Deus fez na sua vida, Ele é capaz de fazer na vida daqueles que estão ao nosso redor, na vida dos nossos parentes, na vida daqueles que trabalham conosco, na vida daqueles que estão jogados nas sarjetas. Deus é poderoso. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua salvando, Ele continua restaurando vidas, aleluia. Ele continua restaurando famílias, aleluia. E nós não podemos deixar de crer que Deus é poderoso, aleluia, glória a Deus, porque Deus é aquele que recicla, aquele que está no lixo, é aquele que levanta o homem e ninguém dá nada por ele. Eu lembro de Marcos capítulo 6, no Gadareno, que vivia no sepulcro. A Bíblia diz que nenhuma corrente conseguia prendê-lo, porque tudo que prendia ele soltava, ele quebrava, mas Jesus foi até aquele lugar e encontro desse homem. Eu creio que ninguém daquela cidade dava mais nada por aquele homem. Todo mundo já tinha deixado ele lá, deixa ele lá, ninguém mexe mais com ele. Mas Jesus foi ao encontro dele, aleluia. Jesus restaurou a vida dele. Jesus fez dele uma nova criatura, assim como fez comigo, assim como fez com você. Aleluia, então Deus é poderoso. Jesus é poderoso para restaurar aqueles que estão nas drogas. Jesus é poderoso para restaurar um casamento que está se deteriorando, se acabando, aleluia. Jesus é poderoso, aleluia, para restaurar a saúde física, aleluia. Jesus continuou mesmo fazendo e agindo, aleluia, como Ele fez na minha vida e como Ele fez na sua vida, aleluia. Como nós temos aqui na vida do apóstolo Paulo, ele falou: vai, porque é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome entre os gentios, entre os reis e os filhos de Israel. Os filhos de Israel. Irmãos, Jesus nos chamou com um propósito, aleluia, glória a Deus, de você anunciar o nome de Jesus, aleluia, de você falar no nome de Jesus, de você pregar o nome de Jesus, aleluia. E não é só aqui na igreja, aleluia. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, e aonde nós vamos, essa luz diz que o Senhor tem que brilhar, aleluia. Nós temos que falar o nome de Cristo, aleluia. O mundo tem que ver, a Bíblia diz que nós somos sal, e se o sal perder o sabor, ele não dá para nada mais sério, a não ser para ser jogado fora, aleluia. Então nós somos sal, nós devemos dar sabor a este mundo, levando a palavra de Deus, aleluia, porque assim como Deus fez conosco, Ele é poderoso para fazer com aqueles que estão, aleluia, mercê neste mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, diz que era o que nós fomos, ou seja, o que nós fomos? Nós somos, alguns foram bebedores, alguns foram ladrões, alguns foram drogados, alguns foram viciados, e alguns viveram nessas situações. Eu mesmo vim das drogas durante bastante tempo,
mas o Senhor me restaurou de lá. E a Bíblia diz que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, que é o que alguns foram, mas foram transformados, aleluia, né? É o que alguns foram, mas foram santificados, foram justificados pelo Espírito de nosso Deus, aleluia. É o que nós éramos, mas somos transformados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fez essa transformação nas nossas vidas, e por isso estamos aqui adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, porque era praticamente impossível estarmos na presença de Deus, mas Ele nos restaurou, aleluia, como Ele fez na vida do apóstolo Paulo. Ele nos restaurou e nos enviou a anunciar o Evangelho. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E toda criatura, Jesus está falando de todas, aleluia. Jesus não está falando só daqueles que estão bem investidos, mas Jesus está falando também daqueles que estão na sarjeta, daqueles que estão jogados, daqueles que estão nas ruas, daqueles que ninguém sequer olha para eles, mas Deus é poderoso para restaurá-los, para dar nova vida, fazer